Só pode ser brincadeira com o torcedor vascaíno. A CBF quer, de fato, prejudicar o Vasco da Gama neste Campeonato Brasileiro. Arbitragem definida para o jogo de amanhã contra o Botafogo. Bruno Arleu de Oliveira. E o que eu digo para você, amigo vascaíno, na manhã desta terça-feira é: se prepare. E só uma correção, Bruno Arleu de Araújo é o nome da fera, o árbitro que coleciona mais polêmicas no ano de 2025. Além disso, falando também sobre o escândalo que hoje acontece no STJD, vamos começar a falar sobre isso também, porque está escancarado um sistema de benefício ao Flamengo, tá? É denúncia, sim, nesse Acorda Vascão. Além dessas, muitas outras informações, muitas outras novidades nesse Acorda Vascão que chega para você na manhã desta sua terça-feira, bastante agitado, bastante movimentado, cheio das últimas informações do nosso Vascão. Mas, é claro, amigo torcedor vascaíno, antes de começar aqui o vídeo, antes de deixar todos vocês aí muito bem informados sobre o nosso Vascão, como sempre faço aqui no canal, quero dar as boas-vindas a todos vocês que estão chegando aqui pela primeira vez. Para quem ainda não me conhece, muito prazer. Eu sou o Lucas, você está no canal do Gigante Vasco e esse daqui é o canal do torcedor vascaíno. Para você que não sabe, eu tô aqui todos os dias, 3 vezes por dia, com a Acorda Vascão, chegando sempre às 7 horas da manhã em ponto. Fala Gigante, que é o segundo vídeo do canal, chegando sempre pela parte da tarde. E aquele Boa Noite Gigante, né? O terceiro e último vídeo do canal do Gigante Vasco, chegando pela parte da noite para fechar o seu dia com chave de ouro e as últimas informações do nosso Vascão. Então é claro, você que está aí do outro lado e ainda não é um inscrito do nosso canal, não perca tempo, venha correndo aqui embaixo onde tem essa palavrinha, inscreva-se, clique nela e já venha fazer parte da nossa família. Eu, Lucas, conto muito com você, conto muito com o seu like, o seu joinha, o seu gostei, que é de suma importância para o crescimento e a divulgação do nosso conteúdo. Show? Vambora então, amigo vascaíno, sem muita enrolação, né? Falar logo sobre o nosso Vascão. E bom, quero começar aqui primeiramente com você, este Acorda Vascão, falando com relação a uma polêmica de fato e até chata, que vem acontecendo nessas últimas horas. O Vasco da Gama ele teve um jogador durante praticamente todas as categorias por onde passou de muito destaque. Não à toa, no Sub-20, que é a última categoria da base, ele recebeu do Vasco, né, a braçadeira de capitão. E eu falo aqui de Lincoln, o Lincoln Correia Gonçalves, atleta nascido no dia 7 de maio de 2000, uma das grandes promessas aí da base do nosso Cruz Maltino. Um jogador que chegou a ter oportunidade no profissional do Vasco da Gama, um atleta que chegou ao Vasco no ano de 2016, apenas aos 16 anos de idade, está no Vasco aí há 9 anos, ou seja, um atleta que tem uma passagem gigante pelo Cruz Maltino, jogador que pela base do Vasco da Gama conquistou muitos títulos, dentre eles cariocas no Sub-17, cariocas no Sub-20, Copa Xerém, Recopa Carioca, Copa Atlântico, Taça Guanabara. O que não faltou para o Lincoln foi título na base. O jogador, ele recentemente, no ano retrasado, em novembro de 23, ele renovou o seu contrato profissional com o Vasco da Gama por todo o talento que ele sempre mostrou na base do nosso Vascão. Entretanto, amigo vascaíno, mesmo recebendo a braçadeira de capitão, mesmo estreando no profissional do Vasco da Gama, o jogador ele não conseguiu ter espaço no time principal e o Vasco resolveu emprestá-lo nessa última janela de transferências ao Volta Redonda. E até para curiosidade, o Lincoln ele está no Volta Redonda já há algum tempinho. O atleta chegou ao Volta Redonda no início de agosto e desde então nunca vestiu a camisa do Volta Redonda, nem sequer relacionado para as partidas do Volta Redonda na Série B do Campeonato Brasileiro, o Lincoln está sendo. O Lincoln está sendo deixado de lado numa equipe que está praticamente rebaixada para a Série C do Brasileirão. É difícil entender a situação de um jogador que no ano passado estava marcando gol no Beira-Rio, vestindo a camisa do Vasco da Gama contra o Internacional, hoje nem sequer utilizado numa equipe que luta para não cair, está praticamente rebaixada para a Série C do Campeonato Brasileiro. É duro, um caso polêmico, uma situação que deixa o torcedor vascaíno com um sentimento meio de
assim, o que está acontecendo? E a gente, é claro, daqui deseja sorte ao Lincoln para que ele consiga virar a chave. O Lincoln tem um contrato curto com o nosso Vasco da Gama, assinou uma renovação em 2023 até o final do ano que vem. Que o Lincoln se recupere, cara. Que o Lincoln vire essa chave e volte a jogar em alto nível como sempre foi na base Cruz Maltino. Vou falar sobre arbitragem com você, é claro, sobre a STJD, mas antes, amigo, de continuar com esse Acorda Vascão, antes de entrar nesse assunto polêmico demais, tem um recado bem rápido para você na manhã dessa sua terça-feira. Um recado rápido e imperdível. Então fique ligado, fique atento, depois volte para cá para a gente continuar com esse Acorda Vascão. Bom, amigo vascaíno, eu venho aqui na manhã dessa terça-feira, nesse Acorda Vascão, para trazer um recado rapidinho para você. E eu já começo aqui fazendo uma pergunta para você, torcedor vascaíno. Você, aí que tá todo dia com o celular, tá todo dia mexendo na internet, tá todo dia tentando achar formas de aumentar a sua fonte de renda, ganhar dinheiro. Você sabe por quê? Muita gente que tenta começar a ganhar dinheiro na internet acaba desistindo. Inclusive, eu até posso fazer essa pergunta para você. Sabe por que você, amigo vascaíno, depois de ter tentado algumas vezes ganhar dinheiro na internet, desistiu? E eu tenho certeza que não é por falta de tempo, não é por falta de vontade. A resposta é a seguinte: é porque você ou vocês estão tentando do jeito errado. E o pior, ninguém chega para te explicar qual é o jeito certo de ganhar dinheiro na internet. Amigo vascaíno, o negócio é o seguinte, tá? Existe um erro invisível que faz a maioria das pessoas perder aí meses, às vezes até mesmo anos, tá? Tentando o impossível. Vender algo que ninguém quer, depender de sorte ou cair naquelas promessas milagrosas que sempre aparecem por aí, né? Só que eu, Lucas, nesse Acorda Vascão, te falo, existe um caminho completamente diferente e qualquer pessoa, amigo vascaíno, pode seguir. Um método criado para quem é de fato iniciante, que já tentou de tudo, mas nunca viu na prática o resultado. Aqui, com o Renda Extra, você, torcedor vascaíno, aprende passo a passo como transformar o seu celular, que você está todos os dias com ele na mão, em uma fonte de renda real, usando aplicativos e plataformas que realmente pagam, sem precisar aparecer, vender e nem depender de seguidores nas redes sociais. Você não precisa investir dinheiro, amigo, não precisa ter experiência e nem muito tempo. O negócio aqui é o seguinte, torcedor, basta aplicar poucos minutos por dia, seguindo um processo que já provou funcionar para muitas pessoas. E muitas pessoas comuns, inclusive muitos inscritos aqui do canal do Gigante Vasco. Pessoas aí que começou do zero, sem nada, sem entender absolutamente, inclusive de internet. E hoje tem uma renda extra real, diretamente do celular, de forma segura e de forma honesta. Então, se você, amigo vascaíno, também cansou de promessas milagrosas e quer seguir algo lógico, prático e comprovado, clica agora no link aqui da descrição e também do comentário fixado. Assiste a aula introdutória, uma aula de apresentação para você conhecer o produto, você vai entender o que muda e a importância desse método, né, para você conseguir virar a chave da sua vida. Você vai entender o que muda quando para de tentar o impossível. E finalmente aprende a fazer do jeito certo. Então corre, link na descrição e no comentário fixado, vá conhecer o método Renda Extra. Fechou? Tenho certeza que você vai me agradecer. Espero você lá, hein, vascaíno. Depois, conte o resultado pra mim e apareça aqui no canal do Gigante Vasco. Agora, fique aí com o restante do vídeo. Bom, amigo vascaíno, vambora então continuar com esse Acorda Vascão. E eu quero já aqui no vídeo, logo após o assunto do Lincoln, falar exatamente sobre Bruno Arleu de Araújo, pois o profissional foi escalado pela CBF para apitar a próxima partida do Vasco da Gama contra o Botafogo amanhã pelo Brasileirão. No domingo tivemos como responsável no apito o Wilton Pereira Sampaio, um árbitro que em São Januário marcou uma penalidade máxima no último minuto da primeira etapa. Sou muito sincero, eu não tenho problema nenhum com isso. Ao meu ver,
aquele é lance para pênalti. E a minha questão, portanto, a reclamação, quando eu digo que Vasco da Gama ele foi assaltado em São Januário no domingo, não foi pelo que aconteceu especificamente no domingo. Foi porque eu, Lucas, como torcedor do Vasco da Gama, eu já vi o senhor Pablo Verratti, que é um atacante que, inclusive, eu critico muito e venho criticando muito, sofrer lances igual ao que domingo o Arboleda sofreu dentro da área para o Paulo Henrique durante todo o ano. O que mais o Pablo Verratti sofre dentro da área, em escanteios, em bolas alçadas na área durante a partida, são empurrões, são puxões, são apertos e muito mais, mas nada é marcado. Então por isso que eu digo e volto a repetir, o Vasco ele foi assaltado em São Januário. Porque lances como o do Paulo Henrique com o Arboleda acontecem durante todo o ano, com jogadores do adversário em cima de Pablo Verratti. E nada é dado, muito menos o VAR chama para revisar alguma coisa. E depois da polêmica de domingo, a CBF coloca para o jogo dessa próxima rodada, dessa próxima quarta-feira, um árbitro que coleciona polêmicas em 2025, que é o senhor Bruno Arleu de Araújo. No Campeonato Brasileiro de 2025, é o 7º erro do mesmo árbitro. São 7 erros capitais durante esse Campeonato Brasileiro. É a pior temporada de Bruno Arleu de Araújo no comando do apito, tá? Primeiro erro dele acontece já na segunda rodada do Brasileirão, uma partida contra o Sport na Ilha do Retiro, entre Palmeiras e Sport, melhor dizendo. O Bruno Arleu de Araújo, aos 44 minutos da segunda etapa, ele marca uma penalidade máxima completamente absurda. Absurda, não foi pênalti no Rafael Veiga, mas o Bruno Arleu de Araújo marca. O VAR chama o Bruno Arleu de Araújo para uma revisão. Ele, porém, vai ao VAR, olha a imagem, briga com a imagem e não tira a penalidade máxima. Quem dera se esse fosse apenas o lance, né? O único lance, mas não foi. Isso aconteceu na segunda rodada. Logo na 7ª, Bruno Arleu de Araújo volta a aparecer numa partida entre Grêmio e Santos dentro da arena. O defensor do Santos atinge nitidamente a perna do atacante do Grêmio. Arleu, com uma excelente colocação, manda o jogo seguir e o VAR acaba não recomendando revisão, um pênalti não marcado. Na 10ª rodada, um jogo entre Grêmio e Bahia dentro da arena, um pênalti a favor do Santos que Bruno Arleu de Araújo não marca. O VAR sugere revisão para retirar o pênalti. Aliás, um pênalti que não aconteceu, o Bruno Arleu de Araújo marca. O VAR ele pede revisão para retirar o pênalti. O Bruno Arleu vai na cabine e não retira a penalidade máxima. 13ª rodada, Corinthians e Red Bull Bragantino. O defensor do Corinthians levanta o pé, o atacante do Red Bull Bragantino dobra a perna antes mesmo de ter o contato, cai com a mão no rosto, sendo que o contato foi no peito. Arleu de Araújo não marca em campo, o VAR recomenda a revisão e o pênalti é marcado após um lance que não aconteceu absolutamente nada. É um lance em conjunto do erro do Trace, que era o VAR da época, e do próprio Bruno Arleu de Araújo. Ainda tem erro na 19ª rodada, no jogo entre São Paulo e Vitória, erro na 20ª rodada, no jogo entre Mirassol e Cruzeiro, um pênalti claro não marcado a favor do Mirassol. Tem erro na 23ª rodada mais recente contra o jogo entre Santos e Atlético Mineiro, dentro da Arena MRV, um pênalti do Scarpa no Neymar e nada é marcado. Então um árbitro que está colecionando erros. E esse árbitro que tem um histórico polêmico está escalado para apitar o próximo jogo do Vasco. Esse árbitro que recentemente foi afastado pela CBF por conta de atuação ruim, Bruno Arleu de Oliveira, ele foi afastado após a partida entre Sport e Palmeiras no início do Campeonato Brasileiro. Em 2025, já teve Bruno Arleu de Araújo sendo afastado. E esse árbitro ele vai apitar Vasco e Botafogo amanhã no Newton Santos. Loucura, loucura. É sempre assim. É alguma perseguição com o Vasco da Gama. Porque eu, sinceramente, não consigo compreender. Se prepara, amigo. Separa aquele teu remédio, porque com Bruno Arleu de Araújo vai ser tenso ter que sentar na televisão, é torcer a favor do Vasco, contra o Botafogo e também contra a arbitragem. E falando em arbitragem, partindo para outro assunto, o que está acontecendo hoje no futebol brasileiro é um descaso, tá? É um desrespeito. No sábado, tivemos uma partida entre Flamengo e Sport dentro do Maracanã, com um rapaz condenado,
jogando, entrando em campo, marcando 2 gols, que é o senhor Bruno Henrique. E antes que falem, é canal de Vasco, mas vamos começar a falar também aqui. Porque é algo relacionado ao futebol brasileiro. É um descaso com o futebol brasileiro e principalmente com outros atletas que erraram, se envolveram em esquema de aposta e sofreram graves punições. Porque o senhor Bruno Henrique errou, se envolveu em esquema de aposta, foi julgado, recebeu uma pena, 12 partidas longe dos gramados, mas está jogando, está atuando, está se destacando, porque o Flamengo conseguiu uma decisão, uma liminar, para que ele permaneça entrando em campo. E sábado, julgado, punido, o Bruno Henrique marcou 2 gols. Já teremos final da Copa Libertadores, o Bruno Henrique pode se destacar. E aí? Tudo isso com casa de aposta na conta dele. É um absurdo. O que está acontecendo hoje nesse caso do Bruno Henrique é um absurdo. Que bom que agora as pessoas estão se posicionando. O jornalista Juca Kfouri, se manifestou. A disfarçatez, no caso do Bruno Henrique, é o que ele coloca na matéria. Tivemos também Eric Faria, flamenguista declarado, falando sobre esse absurdo hoje do caso do Bruno Henrique. E tivemos também o Theo José, na Bandeirantes, falando sobre essa loucura. Eu trago aí as palavras do Theo José, um grande jornalista, e do Eric Faria, tá? Flamenguista assumido, falando sobre essa loucura do caso Bruno Henrique. Se liga só. A CBF deveria olhar com cuidado para as convocações, da mesma forma que o STJD tem que olhar logo para essa situação do Bruno Henrique. Lá vem o STJD, hein? Não, porque tem que olhar essa situação do Bruno Henrique, ela está sendo empurrada com a barriga. Tem que julgar logo. Na terça-feira ia ser julgado. Aí aconteceram tudo que aconteceu aqui no Rio de Janeiro. O STJD decidiu cancelar a sessão que julgaria o recurso, né, do Flamengo. Agora, assim, as coisas precisam ser as claras logo. Precisa ser decidido logo. Ele absolvendo já foi ou condenando. Ele foi punido, uma decisão. teve o efeito suspensivo. É preciso que isso se defina, assim. Não dá para ir empurrando com a barriga. Isso é uma coisa muito grande no campeonato. Efeito suspensivo é para jogar 1, 2 jogos, não é para jogar o campeonato inteiro. Decidam, cara. Absolve. Exatamente. Não, e aí se pune, vai. Aí numa reta final, no momento que o Flamengo não tem um outro atacante, como não tem, porque o Pedro tá fora. Então o STJD sempre aparece na reta final dos campeonatos. Mas esse é o problema de demorar tanto para julgar, porque aí vai tudo pro fim da rodada. Exatamente. Cara, é muito tempo perdido. Mas eu quero saber se o Bruno Henrique vai estar jogando na final de Libertadores e se o Bruno Henrique, esse efeito suspensivo, ele vai acabar só depois que terminar a Libertadores, o Campeonato Brasileiro. Você acha que o Flamengo vai perder? Tem 2 gols marcados ontem. Um jogador que já foi condenado, um jogador que já foi suspenso. Como é que pode isso? Aí o Felipe Luiz, o treinador, ainda fala de betting lá, das casas de aposta. Não, porque senão fica muito fácil para as casas de aposta. Eu queria entender essa história. Sinceramente, eu queria entender. Por quê? Vai acabar o Campeonato Brasileiro, aí vai falar assim, olha, agora o Superior Tribunal vai julgar o recurso. Eu sou contra a casa de aposta, mas parece que o Flamengo tem várias ali, né? Tem. Uma hipocrisia, tem, né? Não sei se tem, já até a Flabete. Você tá de brincadeira. Eu quero ver o Superior Tribunal, depois do Campeonato Brasileiro, se reunir e falar, realmente, o Bruno Henrique vai tomar 10 jogos. Fica fora do Campeonato Carioca. Sabe que eu fico mais assim revoltado com a mídia, ou com quem quer que seja? Por exemplo, vamos supor que fosse um corintiano, um jogador do Corinthians, eu ia chegar ao pau. Mas será que todo mundo chega ao pau em relação ao que aconteceu? Não. Que clubismo, hein? Que clubismo. Vai vir pra cima da gente Vamos supor agora. que fosse um árbitro. Não é? Verdade. Então. Ninguém ia falar nada. Agora com o Bruno Henrique, todo mundo quietinho, a mídia flamenguista não fala nada e tá tudo certo. Se fosse o Wilton Pereira numa situação dessa, imagina se fosse ele. Não, se fosse um árbitro, estaria afastado, não teria efeito suspensivo. Tá certo. Estaria afastado. Mas ia acabar com a vida dele. Não, estaria, né, execrado. Isso daí, amigo vascaíno, é uma falta de respeito. Não vejo outra palavra que senão essa. Falta de respeito. O Bruno Henrique ainda estar entrando em campo e marcando gols. É um tapa na cara do torcedor de qualquer clube do futebol brasileiro. Mas, enfim. Antes de fechar, beber aquela aguinha com a nossa garrafinha da Golcase, código GOL gigante, código gigante, tá? Para você garantir descontos. Parte da tarde eu trago mais informações, garrafinha linda, inclusive, ó, Golcase, código gigante, para você garantir aí
um descontaço na compra dos seus produtos. Mas, enfim, amigo, esse foi o nosso Acorda Vascão. Primeiro vídeo apenas, né, dessa terça-feira. E já já eu tô de volta com aquele Fala Gigante que chega agitado para você na tarde dessa sua terça-feira. Vamos que vamos! Curta, compartilhe, se inscreva e, como eu sempre falo aqui no canal do Gigante Vasco, saudações Vasco! E aí, amigo vascaíno, gostou do vídeo? Então, é claro, não perca tempo e já se inscreva aqui no canal para ficar sempre muito bem informado sobre as notícias do nosso Vascão. De vascaíno para vascaíno, porque aqui é Vasco!